Maranata, amigos, tudo bem? Vamos para a terceira aulinha sobre a especialidade de eletricidade. Seguimos então, nós paramos lá no final vendo detalhes e diagramas de instalações elétricas nos disjuntores, os IDRs, que são as proteção contra choque elétrico, os disjuntores, né, como que é ligado ali as tomadas e tudo mais. Então vamos seguindo a partir dali. Claro que antes, passando aqui rapidamente pelos slides que a gente já viu anteriormente. Então, nós temos o átomo, como a gente já falou, a parte da carga elétrica, a explicação. Lembra carga elétrica positiva, negativa, corpos eletrizados. Depois nós temos ali a diferença da corrente contínua para alternada, corrente contínua fluxo contínuo de elétrons, ou seja, no único sentido, corrente alternada variando o sentido no tempo, né, que eu até citei o caso da senoide. Seguindo então os eletroímãs, que nada mais são que ímãs, só que acionados por corrente elétrica. Seguindo a demonstração do motor, depois a parte da bateria do Terra, seguindo a pilha de Daniel, onde ele encontrou e percebeu lá a oxidação do zinco que perde elétrons, a redução do cobre que ganha elétrons. Então seguimos. Aí nós vimos também a finalidade, a funcionalidade ali do fusível e do disjuntor, como fazer emenda de fio, a gente falou um pouquinho. Depois falamos sobre a parte de resgate de pessoas que estão sofrendo choque elétrico e os perigos. Depois fomos então para os diagramas, primeiramente o diagrama do automóvel, depois o diagrama de projeto elétrico, daí o diagrama de ligação de disjuntor, lâmpadas, interruptores, os IDRs, os DPS, que são proteção contra surto. E chegamos então agora numa parte que é o item 10, que ele é um item prático para ser feito. Tá? E isso a gente vai explicar que cada um tem a responsabilidade de fazer esse item. Então é o seguinte, ler no medidor ou no relógio, como a maioria conhece, de eletricidade corretamente, saber medi-lo e calcular a conta de energia de uma residência com as taxas cobradas em sua própria conta de energia, que é diferente em cada região. Essa atividade então é para fazer em casa. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura do medidor durante 5 dias. Nesses 5 dias eu vou estar anotando no papel, e o interessante é sempre no mesmo horário, tá? Ou bem próximo. Vou estar anotando o quilowatt-hora todos os dias da conta. Depois, na conta de energia, eu vou ver quanto custa o quilowatt-hora. E aí, fazendo umas continhas, eu vou ver quantos reais eu gastei em energia durante 5 dias. Bom, eu vou estar fazendo a leitura todos os dias, mas eu vou ter uma leitura inicial e uma leitura final. Eu vou pegar a leitura final, vou diminuir da inicial e vou ter a quantidade de quilowatt-hora que eu gastei no mês. É interessante observar que tem alguns relógios que têm uns números pintados em preto e outros em vermelho. O vermelho costuma ser uma divisão do quilowatt-hora, certo? E começa a contar, na verdade, do primeiro número preto. Então é bom se atentar como é que é o teu relógio, né? Que tem diversos modelos para a gente pegar a medida certinha. Beleza? Então eu vou ter a diferença da última leitura para a primeira leitura. Isso vai me dar uma quantidade de quilowatt-horas. Essa quantidade de quilowatt-horas eu vou multiplicar pelo valor do quilowatt-hora que eu tenho na minha conta de luz, certo? Então eu vou ter o meu gasto, vou ter a quantidade de quilowatt-hora que eu gastei em 5 dias e vou ter quanto que eu gastei em 5 dias em reais. Então me dá uma noção do meu consumo de energia, e eu vou ter também, como eu tenho a leitura em cada dia, eu consigo fazer, se eu quiser, ver quanto que eu gastei cada dia. Se tem algum dia da semana que eu estou gastando mais, se tem alguma ação que eu consigo fazer para economizar um pouco de energia elétrica, né, que isso vai ser bom para o bolso, mas principalmente para a nossa natureza que o nosso Senhor criou. Sabe? Economia de energia
está ligado diretamente à conservação ambiental e a gente poder conservar esse planeta onde a gente vive, certo? Esse é bom para todo mundo. Seguindo então o item 11, vai falar o seguinte: qual a relação entre a intensidade de tensão de uma corrente elétrica descrita na lei de Ohm? A lei de Ohm é uma lei física escrita por um alemão, o Georg Simon Ohm, que ele faz algumas relações entre a tensão, a corrente e a resistência elétrica. Então ali tem a formulazinha V igual a I vezes R, I igual a V dividido por R, onde V eu tenho a tensão elétrica, o I eu tenho a corrente elétrica e o R a resistência elétrica. Bom, nos testes do Ohm, ele verificou que a relação entre a tensão, a corrente e a resistência. E a primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a corrente elétrica que flui por um resistor é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor de sua resistência. Ou seja, para uma resistência de valor fixo, se eu aumentar a tensão elétrica, eu vou ter um aumento da corrente elétrica e vice-versa. Já se eu tiver, por exemplo, uma tensão elétrica fixa e eu aumentar a resistência elétrica, eu vou ter uma diminuição da corrente elétrica e vice-versa também. Então elas são inversamente proporcionais. São contas matemáticas e são as relações das grandezas físicas, né? Seguindo aqui tem uma imagenzinha bem interessante. Nós temos aqui o bonequinho vermelho, o Ohm. Nós temos o bonequinho verde, que é o Amp, o ampere, a corrente elétrica. Nós temos um bonequinho amarelo, que é a tensão elétrica, o volt. E o que a gente traz com essa imagem? Bom, é uma forma de associar cada grandeza. A tensão elétrica nada mais é que a força, ela é a força com que ela impulsiona a corrente elétrica num condutor. A corrente elétrica, lembra que eu falei, é um fluxo ordenado de elétrons dentro de um condutor. E a resistência? Bom, a resistência é oposição à passagem da corrente elétrica, ou seja, quanto mais resistência, menos corrente, ou seja, quanto mais resistência, menos passagem, ou mais difícil será a passagem da corrente elétrica. Então, aí dá para a gente relacionar bem o que acontece com as grandezas, né? E qual a função dela dentro da eletricidade, né? Uma impede que a outra passe, apesar de ter uma outra empurrando e forçando a passagem por aquela resistência. Seguindo então, o 12º item é o seguinte: demonstrar como usar uma chave teste e quais as medidas de segurança devem ser tomadas ao manusear uma rede elétrica. Bom, nós já estaremos fazendo lá a parte prática das ligações, disjuntores, né, tomadas, lâmpadas, e ali a gente já vai ver como que a gente usa uma chave teste, né, em que locais a gente consegue tirar uma medida com a chave teste. E aí eu trago aqui 3 modelinhos de chave teste. Uma é aquela tradicional, aquela antiga, que tem uma lâmpadazinha de neon no meio dela. Daí eu já tenho do lado uma chave teste que já indica a tensão elétrica, né? Ali tem um displayzinho cristal líquido que já vai indicar a tensão elétrica que ele está medindo. E eu tenho à direita já seria uma espécie de chave teste, só que ela não precisa mais encostar no condutor desencapado ou numa parte metálica com risco de choque elétrico. Ela identifica, ela detecta a eletricidade, a corrente elétrica por proximidade. Então ela não precisa mais encostar. E aí sim, nós temos um equipamento seguro para fazer a verificação se eu tenho corrente, tensão elétrica em um determinado condutor. Seguindo então, eu tenho aqui, qual a diferença entre watt e volt? O pessoal costuma confundir bastante essas duas grandezas, watt e volt, né? Então o que eu tenho? A medida de volts, eu já tinha falado lá anteriormente, ela é relacionada à tensão elétrica, ou como alguns dizem vulgarmente, é a voltagem. O 220, 380, o 127, 110 volts, né? E o watt, na verdade, o watt é uma medida de potência elétrica
que indica a quantidade de energia em joules que é convertida, usada ou dissipada em um segundo. Ou seja, ela é a medida de energia elétrica que está sendo consumida por um aparelho. Por exemplo, eu vou comprar lá um secador de cabelo e aí eu vou verificar que eu tenho um secador de cabelo de 1000 watts e tenho um secador de cabelo de 2000 watts. Obviamente que aquele de 2000 watts, a gente, pelo número 2000, está intrínseco a ideia de que ele é mais forte. Mas ele é mais forte, ele tem mais potência, mas ele também vai gastar mais energia no mesmo espaço de tempo. Percebe? Então, essa é a diferença efetivamente do watt e do volt. Uma mede a tensão, o outro mede a energia consumida, dissipada por um determinado aparelho. Bom, um detalhe importante que é interessante a gente entender, lá na minha unidade geradora, lá na usina hidrelétrica, usina eólica, usina solar, termoelétrica, o meu gerador ele vai estar produzindo a energia, a potência em kVA, ou seja, kV-ampere. Sendo que o VA é uma potência aparente, ou seja, lá na minha usina ela está gerando a potência como um todo. E essa potência depois uma parte vai ser efetivamente consumida, que é dada em watts, e tem uma outra potência bem menor, que a gente chama de potência reativa, certo? E essa potência ela é dissipada, não é que ela é dissipada, ela é usada para fazer funcionar os aparelhos elétricos, mas ela de fato não é consumida e é devolvida para a rede, certo? Mas o nosso medidor ele mede em quilowatts, ou seja, a energia consumida, ele não mede a energia devolvida. Agora, em indústrias onde tem que ter um controle dessa energia reativa, eles têm um medidor especial que mede o quanto eles consomem e o quanto eles devolvem, porque isso que é devolvido ele meio que sobrecarrega a rede de distribuição, certo? Seguindo então, nós temos aqui o 14º item e último item da especialidade. Tá acabando. Bom, foi meio sufoco, né? Meio corrido também para explicar, porque senão imagina quantos vídeos eu fosse fazer explicando cada coisa em detalhes, minuciosamente. Mas assim, ó, vocês podem anotar as perguntas. Vocês podem me perguntar aqui vou deixar esse vídeo no YouTube, pelo canal, pode fazer as perguntas ali, eu respondo, mas a gente vai ter o nosso encontro pessoalmente, vocês podem perguntar lá também, tá bom? Bom, o 14º item então diz o seguinte: explique o que é o efeito Joule ou efeito térmico. Apesar de ter os dois nomes, significam a mesma coisa. Eu descrevi primeiramente aqui o seguinte: o efeito Joule é um fenômeno físico que consiste na conversão de energia elétrica em calor. Esse fenômeno ocorre quando algum corpo é atravessado por uma corrente elétrica e as constantes colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos que compõem a estrutura cristalina do corpo fazem com que a temperatura aumente, fazendo com que parte dessa energia elétrica contida nos portadores de carga seja convertida em calor. É uma explicação bonita, mas às vezes é difícil de entender. Bom, seguinte, vocês lembram que lá no início eu falei que tinha o átomo. O átomo tem elétrons, né, na esfera dele que pulam de um átomo para o outro. E esses elétrons, dentro de uma resistência, que é usada, por exemplo, em chuveiro, daí vem o nome resistência, quando essa corrente elétrica, esses elétrons passam por esse condutor, eles ficam esbarrando na estrutura cristalina dos átomos, ou seja, na composição do material. Eles ficam esbarrando. E esse esbarrar gera calor. Bom, isso é fácil de entender. Qualquer atrito gera calor. Se eu pegar as mãos, esfregar, vai aquecer a palma da mão. Imagina o elétron também fazendo isso aqui, ó, batendo o tempo todo nos átomos do material. Então ele vai gerando calor. Esse calor gerado em contato, por exemplo, com a água, vai esquentar a água, né? E aí vai ser transformado efetivamente a energia elétrica em efeito Joule, ou efeito térmico. Em outras palavras, nós temos aqui aquela famosa conversão de energia, que é falado lá para o nosso amigo Lavoisier, onde ele diz que a energia não se cria, né? Ela apenas se transforma. Então nós temos aqui a transformação de energia elétrica
em energia Joule ou em energia elétrica em calor efetivamente. E a gente tem onde? Nos nossos chuveiros, nós temos na nossa torneira elétrica. O nosso secador de cabelo não passa água por ele, mas também tem uma resistência ali, passa ar por dentro, ele vai estar aquecendo o ar e automaticamente o ventilador vai estar soprando esse ar para fora do nosso secador de cabelo. E diversas outras máquinas que usam o mesmo conceito da transformação de energia elétrica. E esse é o efeito Joule. O efeito Joule é o calor propriamente dito, né? E quando eu falei lá atrás que os condutores, quando na emenda aquecem, tem uma perda de energia, elas estão perdendo o quê? O efeito Joule, porque está dando aquecimento nas emendas e aquele aquecimento não está sendo usado para nada. Então ele está se dissipando no meio ambiente, no local onde ele está, no meio. E ali você então tem uma perda de energia por efeito Joule. Tá? Então nós temos aqui um exemplo mais comum que todo mundo enxerga, que é o nosso famoso chuveiro elétrico, que passa energia elétrica, aquece a água para aquele nosso bom banho, certo? Gente, esses são os itens teóricos da especialidade de eletricidade. Tá? Como eu disse, a prática não teria por que nós fazermos aqui no vídeo, já que fica uma coisa muito maçante. E o legal é nós podermos fazer isso na prática, montar, emendar fio, ver ligar, usar um aparelho e medir a energia elétrica. Como que eu posso comprar um aparelho e medir essa energia elétrica em casa? Como eu posso saber se eu tenho energia na minha tomada? Eu posso usar uma lâmpada, ligo uma lâmpada lá e vejo se ela acende, daí tem energia. Mas eu posso verificar com o meu aparelho para ver se realmente eu tenho meu 220 volts ou de repente eu estou com 180, estou com uma energia baixa e essa energia baixa pode queimar alguma coisa, né? A famosa meia fase, como o pessoal chama aí quando dá a queda de energia. Enfim, então tudo isso a gente quer trazer na prática para poder ilustrar melhor e automaticamente a gente vai memorizar melhor esses conceitos. Eu trago os slides junto, a gente mostra os slides, conversa com eles ali na prática e vamos fazer um momento legal disso. De qualquer maneira, fica aqui registrado no YouTube, né, a parte conceitual da especialidade, que já dá um norte, né, uma explicação para essa dúvida. E quem quiser voltar aqui e assistir novamente, ou lembrou de alguma coisa e quer voltar aqui e colocar, então está à disposição. É isso, meus queridos. Eu espero que realmente tenham gostado, tenham todos aprendido isso. Eu tentei, dentro do tempo, sem ficar me alongando muito, trazer o melhor possível as explicações e trazer a especialidade, né? Eu acho que é algo novo. Muitos clubes não têm essa especialidade por ela não ser algo simples, né, de se colocar em prática, até pela insegurança, pelo risco com a energia elétrica, mas se a gente, como eu disse, se a gente fizer algo consciente, com segurança, tomando os devidos cuidados, não vai ter problema nenhum. Pode ter certeza. Olha, eu sou, é arriscado dizer, mas não sei não se não é mais perigoso eu estar andando de carro no trânsito do que mexendo com energia elétrica. Certo? Muito obrigado. Maranata e até a próxima.